Olá pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é a Xavier e faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sei disso. Mas dessa vez eu vim a convite da Lívia e vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar com vocês o processo de uma arte minha e como faz tempo que eu não apareço, eu quero conversar também com vocês, né? Compartilhar algumas reflexões. Enquanto o processo do desenho passa aí para vocês de forma acelerada, eu queria dividir alguns pensamentos que tive enquanto eu assistia o episódio e fazia o desenho no meu sketchbook. Algumas reflexões sobre como foi para mim finalmente entender o porquê de eu gostar tanto dessas animações. Eu espero que gostem da nossa conversa. Hora de Aventura é um desenho muito famoso. Meu primeiro contato com esse desenho, acredito que foi por volta dos meus 11, 12 anos, quando a minha mãe assinou pela primeira vez a TV a cabo da Vivo. Foi nessa época que eu e as minhas irmãs pudemos assistir ao Cartoon pela primeira vez. Para mim, que sempre gostei muito de desenho, finalmente ver e assistir o Cartoon, o berço de tantas animações incríveis, foi muito mágico, muito mágico. E um episódio que eu gosto muito e foi a inspiração desse desenho que vocês estão vendo no vídeo é Jake e o Tijolo. Para quem não lembra ou ainda não assistiu, eu recomendo muito que assistam depois desse vídeo. No episódio, Jake assume uma forma de um tijolo em uma parede de uma pequena casa no meio do nada e decide ficar ali sendo um tijolo até que a casa desabe. Mas, como nem tudo sai como planejado, ele acaba observando e acompanhando, interações e dramas de criaturas que vivem ali ao redor daquela casa. E enquanto ele observa essas criaturas, ele reflete sobre a própria existência. Como eu já disse, eu gosto muito desse episódio. Eu acho muito legal acompanhar a história do Sr. Coelho. O episódio tem uma abordagem um pouco diferente do que a gente já está acostumado, já que o Finn e o Jake não estão em uma aventura. Nesse episódio, eles passam de protagonistas para espectadores. Eu acho incrível como o Jake narra a história e a gente também vê no episódio que todos os outros personagens estão acompanhando a história junto com a gente, o que eu acho que deixa a experiência do episódio muito mais interessante. A gente sabe que o Cartoon nessa época arriscou em experimentar. E esse episódio ele experimenta, ele traz algo diferente pra gente. Uma perspectiva diferente da do Finn e a do Jake. As histórias tão emocionantes que a gente já tá acostumado, E esse episódio me chamou um pouco de atenção, E me despertou uma dúvida que daí parte de todas as reflexões do vídeo daqui em diante, que é um episódio diferente, que experimenta, mas mesmo assim eu gosto muito desse episódio. E as minhas reflexões partem disso, do porquê que eu gosto tanto desse episódio, porquê que eu gosto tanto dessas animações, porquê que elas me chamam tanto a atenção. Quando eu era criança, eu já era muito apaixonada por desenhos, desde sempre. E aí eu fui crescendo e isso nunca mudou. Eu ainda gosto muito de desenhos. Com o tempo e o acesso à internet, eu pude conhecer ainda mais desse universo. Conhecer também outros desenhos, outras animações, participar de comunidades e também tive contato com canais do YouTube como Quadro em Branco e Felipe Peters, que faziam reviews dessas animações, mas de um jeito diferente. Eles olhavam para o desenho de um jeito diferente. Mais pra frente com o TikTok eu também tive contato com alguns perfis, que faziam basicamente a mesma coisa, que HQ sem roteiro e quadrinhos na sarjeta. Esses canais eles não falam só sobre animações, do Cartoon ou qualquer outra que seja. Eles falam bastante de HQs e mundo geek no geral, mas um ponto que todos eles têm em comum, é a visão diferente, uma visão expandida de tudo aquilo que está acontecendo ali naquele desenho, uma coisa que eu não tinha na época e para mim foi muito novo, entender um pouco do que estava se passando naquele desenho, do que ele queria passar para a gente. Ter contato com esses canais me deu uma visão diferente sobre desenhos que eu já gostava muito.
Ver essas pessoas falando sobre animações que marcaram a minha vida, marcaram a minha infância, me ajudou a perceber algo muito legal, que a gente compartilhava do mesmo sentimento, que a gente gostava muito daqueles desenhos, né? Mas eles conseguiam entender e expressar esse sentimento de um jeito que eu não conseguia, né? E isso me fez olhar para o desenho com um olhar diferente, me fez querer entender e conseguir explicar o porquê que eu gostava tanto deles, né? Quais sentimentos eles me despertavam. Então eu cheguei num ponto em que eu sabia que eu gostava daqueles desenhos, né, daquelas animações. Esse pessoal que faz o conteúdo a respeito disso também gostava muito, mas eles tinham uma visão totalmente diferente da minha. Uma visão muito mais profunda sobre aquilo. Eles sabiam explicar o que aquele desenho causava neles, né? Eles sabiam entender esse sentimento, o que o desenho está tentando passar. E nisso eu me propus a assistir novamente essas animações, mas com um olhar diferente. Eu queria, né, tentar entender o porquê que eu gostava tanto disso. E partindo dessa experiência, eu pude entender que é daí que vem o poder de desenhos como Hora de Aventura. Eles nos colocam numa posição de sentir intensamente o que os personagens sentem, sabe? E isso, por mais óbvio que pareça, não era algo que eu percebia com facilidade, né? E foi assistindo a análise de pessoas, né, como esses perfis, que eu comecei a entender melhor como os episódios me deixavam vibrando de alegria ou até extremamente triste, né? Até porque eu já chorei muito assistindo animação. E foi aí que eu percebi que realmente essas obras são muito mais incríveis do que a gente imagina. É que quando a gente assiste um conteúdo com a intenção do entretenimento, a gente tá ali para se divertir, então a gente acaba não prestando muita atenção nas nuances, né? E não que isso tenha que ser feito, né? Não tô pedindo para vocês serem chatos e não se entreterem com animações. Lógico que não, mas eu tinha me colocado nessa posição de querer entender realmente o que aquilo me causava. E foi nisso que eu comecei a perceber coisas que pareciam óbvias, mas não eram. E foi com isso que eu comecei a entender que o que torna aquilo tudo tão especial é o esforço de quem cria esses desenhos, né, essas animações, os autores, roteiristas, desenhistas e toda a equipe de animação. Eles nos fazem acompanhar aquela jornada e trabalham muito duro para transmitir uma mensagem de maneira clara e que nos emocione em alguns momentos, fazendo com que o público receba da melhor forma possível todos aqueles sentimentos. Entender isso me ajudou a enxergar por que eu me conectava tanto com essas histórias, né? E como o jeito que a gente conta uma história tem um poder. O trabalho de toda essa equipe, né? A gente acompanha aventuras incríveis, a gente vê o desenvolvimento de um personagem e isso conecta a gente de uma maneira que a gente nem imagina, né? Nem espera. E vem desse trabalho muito bom que essas pessoas envolvidas fazem. E dentro dessa lista de desenhos que eu me propus a reassistir e tentar entender o porquê que eu gostava tanto, estava Steven Universe, que é um desenho que eu gosto muito e já falei sobre ele com a Lívia aqui no canal, né? E sou muito suspeita para falar, justamente porque é um desenho magnífico que me desperta muito sentimento, né? Muitas emoções. E tem um episódio em específico de Steven que é muito especial pra mim, né? Porque ele justamente faz isso muito bem, ele transborda sentimento, né? E é o episódio em que o Steven encontra uma fita que a Rose, a mãe dele, deixou pra ele. Sem entrar muito nos detalhes do episódio, no final desse episódio, o Steven encontra essa fita que a Rose deixou pra ele em um espaço que só ele conseguiria acessar. E logo depois que ele encontra essa fita, ele vai até o Big Rosquinha para assistir essa fita junto com a Sage. E enquanto ele roda essa fita, meus amigos, assim, é impossível não se emocionar. Não tem como. Desde o início da série, a gente acompanha o Steven carregando um peso muito grande, que é o peso do legado da Rose,
né? Ele nasceu com a pressão muito grande de ser um líder e atender a todas as expectativas de todo mundo, né, ao seu redor. Mas, em contrapartida, ele não sabe quase nada sobre a mãe dele. Tudo que ele conhece vem de outras pessoas, e cada um tem uma visão diferente sobre a Rose. Mas o que fica muito claro sempre é a responsabilidade que ela tinha como uma figura muito importante no meio em que ela participava, no meio em que ela estava, né? E isso sempre deixou o Steven muito confuso, né? Sobre quem ele deveria ser, qual seria o destino dele, né? E enquanto ele assiste aquela fita, a gente vê algo muito especial e significativo acontecendo, que é pela primeira vez o Steven tem uma interação, entre aspas, né, direta com a Rose. Ele vê uma fita que ela gravou e deixou exclusivamente para ele. E nessa fita, ela transmite o quanto ele é especial e o quanto ela valoriza a existência dele. E que ela não se arrepende de ter deixado de existir para que ele existisse. E é impossível não se emocionar com o Steven enquanto ele assiste aquela fita, pois até aquele momento acompanhamos todas as dificuldades daquele personagem, as dúvidas, né? E com aquela fita, elas começam a amenizar, entende? Essas dúvidas, esses sentimentos conflitantes. E foi nisso que me deu aquele estalo e aquela luz de entender o porquê que eu gostava tanto desse desenho, né? Esse momento é um momento muito emocionante que mostra como o Steven Universo conseguem nos tocar de uma forma tão profunda e especial. A gente consegue ver da forma mais clara possível todo o trabalho que os roteiristas tiveram de desenvolver aquele personagem, as dúvidas, aqueles sentimentos confusos até aquele momento, e a gente compartilha com ele esse sentimento. E é naquele momento que ele assiste aquela fita que as coisas mudam, né, e encontram um rumo diferente, e a gente tá ali junto com ele, acompanhando esse momento tão íntimo do personagem. Esses desenhos, como Hora de Aventura e Steven Universo, mostram que a animação não é só entretenimento. Lógico que a gente pode sim assistir e se entreter com essas animações que são muito boas e que também servem para isso, mas quando a gente tenta ter uma visão diferente dessa animação, tenta perceber o que ela está tentando transmitir pra gente, aí fica muito claro os motivos, né, que fazem a gente gostar dessas animações. Essas animações, elas conseguem nos conectar com as histórias, e isso vai muito além da tela, né, faz com que a gente reflita sobre sentimentos, sobre escolha e até sobre nós mesmos. Elas conseguem nos fazer se sentir representados com personagens que são muito humanos. E o que torna esses personagens tão especiais pra gente é a capacidade que eles têm de nos emocionar, nos fazer rir e chorar e nos sentirmos vistos, né? Sentir que tem alguém naquele desenho que a gente gosta tanto, que se parece muito com a gente. E é muito incrível finalmente perceber o quanto esses episódios, como o do Jake narrando a vida de um coelho, ou do Steven assistindo a fita que a Rose deixou para ele, conseguem criar, né, momentos que ficam com a gente, que marcam a gente. E esses episódios em específico conseguem mostrar pra gente que mesmo em meio a aventuras mágicas e mundos de fantasia, existem mensagens que tocam diretamente o coração do público e mostram que desenhos vão além de ação e aventura. E hoje, finalmente, eu consigo dizer que é por isso que eu continuo amando esses desenhos. É porque eles têm a habilidade muito única de falar sobre a vida de um jeito muito sincero e encantador. Bom, e se você também sente isso, eu peço que você compartilhe aqui nos comentários qual é o desenho que você mais gosta e qual foi o episódio que mais te marcou.
Peço que comentem também se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque eu quero muito saber. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos vocês até esse momento do vídeo. Eu espero que tenham gostado da minha fanart do Jake Tijolo e da nossa conversa também, que foi muito especial para mim. Peço também que vocês curtam o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e sejam um apoiador. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nada. E é isso, muito obrigado e até a próxima.